Obrigado e eu cumprimento a todos com um bom dia. Bom, a inauguração da nossa rádio, e a pergunta que fica é: qual o texto bíblico que se pode ler para um momento como esse, onde vai se inaugurar uma rádio? E me ocorreu uma passagem que está no livro do profeta Abacuque, em que, lá no capítulo 2, verso 2, nós lemos assim: então o Senhor, quando o profeta questiona a respeito de como essa profecia e esse conhecimento poderia chegar a muitas outras pessoas. Como é que essa profecia, ou essa palavra, esse conhecimento, poderia alcançar muitas outras pessoas? Aí o texto diz assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-se bem legível sobre tábuas, para que possa ler até quem passa correndo. Então veja que nessa época, Deus já tinha, de certa forma, uma preocupação com a comunicação, uma preocupação para que a palavra dele e aquilo que ele estava profetizando e escrevendo pudesse chegar ao maior número de pessoas possível. E ele então responde ao profeta: olha, escreve a visão. E aqui nós podemos destacar algumas coisas interessantes nesse texto. Ele fala: escreve a visão, ou seja, a preocupação que Deus estava tendo de que aquilo que ele estava falando precisava ser registrado para que as pessoas pudessem então tomar conhecimento da verdade. Ou seja, Deus estava preocupado com a autenticidade. O que eu estou dizendo, grava, escreve essa visão. A segunda coisa que nós percebemos é que ele diz assim: torna essa mensagem legível. Não é para ter dúvida daquilo que ele estava dizendo. Havia necessidade de que o que ele disse pudesse ser claramente compreendido, claramente entendido pelas pessoas. Ou seja, a mensagem de Deus, a mensagem bíblica, ela nunca é confusa. É nós que a confundimos, é nós que tornamos a mensagem às vezes confusa, mas o interesse de Deus, o intento de Deus é que essa mensagem pudesse ser legível, e ele dá claramente essa orientação ao profeta. E veja que ele diz uma terceira coisa: grave essa mensagem bem legível em tábuas, para que até quem passa correndo possa ler. Ou seja, mesmo quem está com pressa, passando muito rápido, possa ler, entender qual é a mensagem que eu quis deixar para eles. Então veja que Deus tinha sim uma preocupação com a comunicação e para com a verdade dele pudesse então estar sendo conhecida. Hoje nós estamos inaugurando a nossa rádio. A nossa oração, o nosso desejo é que essa rádio ela seja também um instrumento usado por Deus para divulgar a nossa confessionalidade, confessionar tudo aquilo que o Mackenzie faz, mas revelando por trás de tudo isso também a nossa confessionalidade, o Evangelho, a verdade de Deus. A nossa oração é que a nossa rádio seja uma bênção muito grande para a nossa universidade. Eu quero orar pedindo a Deus para abençoar, portanto, esse instrumento. Nós agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos nessa manhã de nos reunirmos aqui com esse objetivo: inaugurar a nossa rádio web. O nosso desejo é que a rádio seja um instrumento para divulgação de tudo aquilo que a nossa universidade faz, e principalmente divulgar a nossa confessionalidade, divulgar a nossa fé, e que pessoas possam conhecer o Senhor através da nossa rádio. Obrigado por essa oportunidade, e que a boa mão do Senhor esteja na nossa rádio e sobre aqueles que a dirigem. Nós oramos assim no nome precioso de Jesus. Amém. Obrigado, querido. E agora, para oficializar este momento, convidamos para o encerramento da placa professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, professor Dr. Marcel Mendes, professor Dr. Alexandre Wadi, jornalista Domingos Meirelles e reverendo Ricardo Mota.
inaugurada oficialmente a Rádio Web Mackenzie, que é do Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, teremos um programa onde teremos a oportunidade de escutar as nossas autoridades falando sobre a inauguração da Rádio Web. Olá, são 10 horas e 32 minutos. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro, e começa agora um momento histórico para a Universidade Presbiteriana Mackenzie. E também para o CCL, Centro de Comunicação e Letras, e o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico, o NPDA. É a inauguração oficial da Rádio Web Mackenzie. Eu sou a professora de rádio aqui do CCL, jornalista Lenise Vilaça, e na condução deste programa comigo está o Eric Ulbrich, estagiário da TV Mackenzie e aluno do curso de jornalismo. Bom dia, Eric. Lenise, contamos com a presença e damos as boas-vindas ao magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Também aqui ao meu lado está a coordenadora do curso de jornalismo, Denise Paieiro, que vai falar com a gente. Para completar a nossa mesa, o reverendo Ricardo da Mota Leite, coordenador do NPDA e responsável pela Rádio Web Mackenzie. Sejam todos bem-vindos à inauguração da Rádio Web Mackenzie. E, doutor Benedito, nós gostaríamos de saber, na sua opinião, qual a importância dessa inauguração da rádio hoje para o Mackenzie. Bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Web Mackenzie, nesse momento histórico aqui em que inauguramos mais esse laboratório aqui na nossa universidade. Bom dia, professora Denise. Obrigada, bom dia. Bom dia, Eric, que estão conduzindo este programa. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Nós temos aqui a grande satisfação de ter a presença do jornalista Domingos Meirelles, que nos honra muito, presidente da Associação Brasileira de Imprensa, professora Denise, coordenadora do curso de jornalismo, professor Alexandre Ruadi, também aqui, diretor do nosso CCL, reverendo Ricardo, que é Mota, que é o nosso coordenador do NPDA. Bom, são tantas autoridades aqui presentes que nos honram com este momento histórico no qual nós inauguramos a Rádio Web Mackenzie. E aí, respondendo a sua pergunta, finalmente, né? Vamos lá. A Rádio Web tem uma importância muito grande, porque ela vem no momento em que nós estamos mais do que nunca investindo aqui na área de comunicação na nossa universidade, e em particular no curso de jornalismo. Nós vemos aqui que nós estamos aqui com os equipamentos dos mais modernos existentes hoje no mercado, disponibilizando aos nossos alunos estes equipamentos, constituindo essa rádio e como um laboratório, não é? Como um laboratório de prática para os nossos alunos de jornalismo. Nós queremos dizer que nos traz grande satisfação, porque ao momento em que nós idealizamos essa rádio, foram muitas e muitas ideias, né, reverendo Ricardo? Muitos e muitos percalços que tivemos ao longo de toda essa jornada, e creio que estarmos aqui nesse momento, inaugurando essa... Eu confesso para vocês o seguinte, que quando me trouxeram o orçamento, eu fiquei um pouco assustado. Hoje valeu, né? Valeu. E eu dizia, mas como é que pode? Olha, eu imaginava a Rádio Web com toda a tecnologia, eu sou engenheiro eletrônico, de telecomunicações, eu disse, olha, nós precisamos ter... o ambiente é bem compacto para hoje uma rádio web, né? Mas eu não era especialista da área.
aliás, não sou especialista da área, e eu vejo o quanto eu estava errado em imaginar que aquele orçamento estava muito grande para o que nós iríamos fazer. Eu estou vendo aqui que o orçamento, eu estou achando até que foi pouco, viu, jornalista? Pelo que foi feito aqui, do mais moderno, ambiente bonito, aconchegante, com todos os cuidados acústicos que são necessários para uma rádio, para o bom desempenho do trabalho a ser realizado. Está de parabéns, professor Alexandre Roadir, o CCL, mais uma vez, professora Denise, coordenadora do nosso curso, e aos professores e alunos que constituem o nosso curso de jornalismo por mais essa vitória. E façam um bom proveito, aproveitem da melhor maneira possível este empreendimento que nós colocamos à disposição da nossa comunidade a partir de hoje. Doutor Benedito, a gente queria agradecer muito essa presença aqui hoje. A gente sabe que o senhor está com tempo contado, mas que essa seja a primeira de muitas vezes que o senhor volte aqui para nos dar entrevista, para conversarmos, para termos mais vezes o senhor aqui na Rádio Web Mackenzie, tá? Muito obrigado. Estarei sempre à disposição, de estar aqui compartilhando com os nossos alunos, com os nossos professores, com a nossa comunidade universitária em geral, a respeito daquilo que acontece na nossa universidade, o que fazemos, como fazemos, por que fazemos, quais são as nossas motivações, o que nós queremos alcançar. E será sempre um veículo de comunicação. O jornalista Meirelles aqui me dizia que a penetração... Olha com quem eu estou falando aqui, né? Especialista que conhece muito bem. E é homem de televisão. Mas ele diz, quando quero anunciar algo, eu penso primeiro no rádio. Então, só anunciando para o nosso ouvinte Mackenzie, quem está do lado do nosso reitor é o grande jornalista Domingos Meirelles. Seja bem-vindo aqui, Domingos. E que nos honra muito com sua presença aqui. Então, vejam só, o rádio tem uma importância muito grande. E nós reconhecemos isso e, portanto, fazemos este investimento para os nossos alunos de jornalismo. E fica aqui o convite, é só uma provocação, tá? Fica aqui o convite, o senhor, quem sabe, fazer um programa aqui com a gente, estar mais vezes com a gente mesmo, porque a gente sabe que o senhor gosta de rádio. Eu gosto, sim. Muito obrigado e vou... Que voz agradável. O desafio está aceito. Precisamos só preparar a agenda, né? Obrigada, para que isso reitor. possa ser uma realidade. Muito obrigado. Obrigada pela sua presença, viu? Obrigado. E continuando nosso programa aqui, vamos conversar um pouquinho. Eric, chama agora quem está à sua direita, vamos lá? Quem está à minha direita é o meu chefe, Reverendo Ricardo. Reverendo Ricardo, a rádio é só mais um braço do NPDA. Eu gostaria de entender o que faz o NPDA, o que faz o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico. Isso, o NPDA, esse núcleo de produção, é uma iniciativa do nosso reitor. A universidade viu na necessidade de criar esse núcleo para que nós prestássemos um serviço para toda a universidade, de forma muito especial, o curso de comunicação da nossa universidade. O NPDA, na verdade, ele presta serviço a toda a universidade, e também agora, com a chegada futura aí do nosso EAD, né, que o NPDA produz isso, ele cobre todos os eventos que acontecem no campus, ele produz programas que veiculam tanto nos canais de testes do Laboratório de TV Digital da universidade, quanto esse conteúdo também vai para o canal universitário, CNU, na cidade de São Paulo. Então, todo esse conteúdo, essa produção de conteúdo veicula em várias plataformas, né? Então, a Rádio Mackenzie é mais um instrumento para dar visibilidade aos alunos da nossa universidade. Então, se eles produzem algo na área de vídeo, isso vai para a TV Mackenzie, né? Produzem algo na área de áudio, de rádio, vem para a Rádio Mackenzie, né? Então, é um instrumento para dar visibilidade, mostrar a qualidade do curso que aqui é ministrado na nossa universidade. Eu aproveito para dizer que todo esse material pode ser baixado como aplicativo nos nossos celulares. O aplicativo chama Mac News. Lá nós temos todas as novidades do Mackenzie. Você pode conferir a nossa programação digital da TV e da rádio. E está disponível na Apple Store e no Google Play, nas plataformas iOS e Android.
Exatamente. Inclusive, Eric, agora essa nossa programação aqui está sendo transmitida também ao vivo por essas plataformas que você mencionou aí. Então, todas as pessoas que estão agora aqui no centro aqui de São Paulo, onde vai todo esse canal de teste do nosso laboratório, estão nos assistindo agora também ao vivo. Toda essa população também queremos mandar uma saudação especial. E aí eu vou aproveitar, Eric, para o nosso ouvinte, que ainda não conhece você, apresentando que você é nosso estagiário, nosso aluno, e hoje está aqui apresentando esse programa, o primeiro programa ao vivo da Rádio Mackenzie, pela Rádio Web Mackenzie. Como é que é para você, estudante de jornalismo, viver esse momento e aplicar o que você está aprendendo? Para mim, primeiro é uma honra, né? Afinal, eu estou sentado na mesma mesa que Domingos Meirelles, que o reverendo Ricardo, que a Denise, minha professora atualmente, na mesma sala está o Alexandre, quer dizer, e você, né, Lenise? Então, pode parecer muito puxa-saquismo, viu, Ricardo? Mas eu gostaria de dizer que quem me empregou foi você. Só que eu que te agradeço, porque eu tenho a oportunidade de fazer TV, agora estou fazendo rádio, ao vivo, e eu tenho a oportunidade de experimentar tudo. Escrever, apresentar, fazer locução, enfim. Para mim é uma oportunidade única, como aluno. E com certeza vai agregar muito mais no futuro. E aqui, para quem está acompanhando a nossa programação agora na Rádio Mackenzie, bom dia, Denise Paieiro, nossa coordenadora de jornalismo. Bom dia, Lenise. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia aos nossos ouvintes. Então, hoje nós estamos realizando realmente um sonho de fazer uma transmissão ao vivo, de estarmos aqui nesse momento e termos aluno do curso participando, né? Então, eu queria falar para você, como é que é... para o curso de jornalismo do Mackenzie, ter agora essa rádio web ao vivo, em tempo real, acontecendo, e qual a expectativa que você tem para que o nosso curso possa ainda agregar mais e trazer mais para os alunos? A chegada da rádio web ao nosso curso é uma coisa incrível, né? É fantástico do ponto de vista acadêmico, da formação do nosso aluno, porque aqui é um laboratório onde a gente vai poder divulgar, como disse o reverendo Ricardo, o material que já é feito, que já é produzido nas nossas aulas, então a gente vai ter isso, e vai ter muito mais que isso, né? A possibilidade que o aluno tem agora de produzir material ao vivo. O rádio é um veículo fantástico, porque você fala ao vivo e já recebe o retorno na hora. Então, essa é uma possibilidade incrível de formação para os nossos alunos, e fica aí também a possibilidade de novos desafios, né? Então, acho que a gente tem que aproveitar isso muito bem como mais um laboratório, um instrumento de aprendizado, mas mais que isso. Então, a gente tem a possibilidade e o desafio fica para vocês, aí alunos, para o Eric, inclusive, né, que está aqui. Representando nossos alunos. Exatamente. O desafio, então, de produzir coisas novas, de trazer novas ideias, e isso é incrível. É uma possibilidade que acho que pouquíssimos alunos de jornalismo têm. Sentiu a responsabilidade, né, Eric? Com certeza, Lenise. Mas estou tranquilo, estou feliz nessa área. Eu acho que é o sonho de todo jornalista, né? Ter uma oportunidade de, em um lugar só, experimentar todas as áreas do jornalismo. O que nós, na realidade, estamos falando, né, Denise, é a questão da multiplataforma, né? Exatamente. Que não tem volta, acontece hoje o tempo todo, e que o Mackenzie está possibilitando hoje, né, de acontecer para vocês que estão vivendo esse momento aqui. E eu queria aproveitar, então, agora, abrir sim para o Entrevista Mackenzie Especial, que nós temos um entrevistado mega especial aqui na mesa, que é o nosso querido jornalista de tanto tempo, com tantas histórias, que eu já vi tantas vezes e todo mundo conhece. Hoje, presidente da ABI também, não é? Associação Brasileira de Imprensa, acertei? Claro, ABI. Por favor. Seja bem-vindo. Domingos, bom dia, viu? Eu queria que você falasse, antes da gente entrar aqui no rádio, você estava falando no corredor que tinha histórias do rádio no começo, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte, que eu achei bem interessante o que você estava falando, lá no comecinho do rádio. Bom, na verdade, eu sempre achei o rádio uma ferramenta fascinante. E, apesar de ter sido o meu início, né? O meu noviciado foi a mídia impressa, na velha última hora do Rio de Janeiro, eu tenho um carinho muito grande pelo rádio. E eu dizia para o nosso reitor, eu escrevo e eu participo muito de salões literários, de feiras de livros, às vezes viajo também a convite de universidades, e nessas cidades para as quais eu sou convidado, o primeiro lugar que eu procuro para dar uma entrevista e dizer, estou aqui, né? Estou à disposição dos leitores, é o rádio. Que legal. Eu nunca vou a uma emissora de televisão.
porque o rádio ele tem uma coisa um pouco mágica, né? Ele se relaciona com o público de uma forma diferente, né? E o público também. E como é que eu cheguei a essa conclusão? Sempre nas noites de autógrafo, primeiro eu vou para o interior de São Paulo, Minas, Pernambuco, eu pergunto às pessoas o que as levou até aquele lugar, né? Como é que o senhor descobriu que eu estava aqui nessa noite, nessa tarde, nessa livraria, autografando um livro? Eu vi a sua entrevista na rádio tal, de manhã cedo. Isso eu comprovei, né, ao longo dos anos. Realmente o rádio tem um poder de convencimento, né, muito maior, por incrível que pareça, que a TV. Nós, do rádio, do grupo de rádio, a gente fala que isso é uma característica do rádio, o companheirismo. Então, essa coisa do bom dia, de estar do lado, conversar, é uma característica muito importante no rádio, que eu acho que é isso que você está trazendo. O rádio, ele é aquele amigo, né? Sim. É aquele companheiro, principalmente quem trabalha à noite, né? Essas profissões em que a pessoa fica praticamente, muitas vezes, sozinha, sem se relacionar com outro companheiro de trabalho, ele tem no rádio, né, uma companhia permanente, né? Ele não se sente tão só, né? E como é que você vê iniciativas como as de hoje para o jornalismo, né? De termos uma universidade com uma emissora em tempo real, em TV, aluno participando, a gente participando desse momento, né? Como é que você vê para o jornalismo? Eu acho isso fantástico, né? Quer dizer, não só o fato de vocês terem alargado a área de atuação, né? Já que a rádio faz parte de um projeto, de um laboratório, né? Eu acho o rádio fascinante, né? Agora, embora eu considere fascinante, o rádio, ele é visto como uma coisa menor pelo jovem, né? A televisão exerce um fascínio muito mais forte, né, do que o rádio. Visual, mas o rádio, né, é realmente fascinante. Existe, inclusive, uma pesquisa recente da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Foram 2 anos de pesquisa. É um relatório que pouca gente conhece, também o governo não teve muito interesse em divulgar. Mas eu tive acesso, eu ganhei de presente um exemplar, e curioso, por ordem de credibilidade, está a mídia impressa e logo em seguida o rádio. Depois vem a televisão e lá embaixo vem os blogs, vem as redes sociais, com uma taxa de credibilidade muito baixa. Mas é surpreendente como a mídia impressa e o rádio, né, estão ali quase que caminhando muito próximos, né? Eu acho que é uma questão de proximidade, né? Eu acho que o rádio possibilita que você fale com quem está conversando com você pelo WhatsApp, pelo e-mail, seja pelo que for, e aí isso faz com que você se sinta mais próximo daquela pessoa que está do outro lado. Eu acho que entra um pouco nessa questão da proximidade. Você quer falar, Eric? Não, então, eu gostaria de falar que o meu primeiro contato profissional no jornalismo foi justamente com a TV, né? E uma das maiores dificuldades que eu tive, eu fui primeiro para a TV e depois eu fui para a rádio em aula. Uma das maiores dificuldades que eu tive foi explicar o que fosse. Na TV a gente tem o apoio da imagem. Na TV eu posso deixar só a imagem, posso deixar um som ambiente, mas no rádio não. No rádio eu não posso parar de falar. Então eu acho que é justamente isso que o senhor está falando. Não só a proximidade, né? Mas a maneira como é falado e a maneira como a rádio apresenta isso para as pessoas, né? Eu diria que na entrevista, né, você tem o calor, né? É uma pessoa que está do outro lado, né? Ao contrário da rede social, em que você troca mensagens com pessoas que você não conhece. Tem uma foto, que nem sempre a foto é realmente daquele titular do blog ou no Facebook, né? Mas o rádio não. O rádio é aquilo que a professora colocou. Ele tem uma relação, vamos dizer assim, de companheirismo. Como é que eu vou dizer? É uma química, né? Que nenhuma outra mídia, nem a televisão. A televisão não tem esse poder. Ele faz uma pergunta, o ouvinte responde. Ou o ouvinte faz a pergunta e o apresentador responde, né? Então, eu acho que essa proximidade, né, que o rádio permite, né, eu acho que isso é fantástico.
Isso não tem nada parecido. Porque a televisão é complicada, mesmo que você tente hoje, existem novas tecnologias que permitem quase que em tempo real. Mas é diferente do rádio. Mas o rádio né? ainda Você entra ainda primeiro. depende de um operador de TV, não pode entrar naquela hora, tem que... E o rádio não, é uma coisa que você vai de um orelhão, um telefone público, pega um celular e transmite no calor ali Dos acontecimentos, não precisa de né? ter um equipamento para o ao vivo, nada, link, isso aí não existe. Você pega o telefone e começa a descrever os fatos, né? Eu acho que isso dá ao rádio uma vida, né? Ele pulsa com muito mais intensidade, né? É claro que na TV você tem a vantagem da imagem, né? Sim. Mas eu digo da rapidez, ninguém supera o rádio. Domingos, hoje você está também aqui na Universidade Mackenzie, que você está assinando, né, junto com convênio, um convênio com o nosso curso de jornalismo, em relação à parceria com a ABI, não é isso? E você tem uma longa carreira jornalística, começou em 65, acertei? Correto. 65, e você é muito conhecido pela questão da investigação. Então, eu ia te perguntar o seguinte, você acha que o rádio não poderia ser mais usado para isso? De repente, para a investigação? Mas ele também é usado. Eu Vamos participo lá. de alguns júris, né, de prêmios. O rádio é até surpreendente. Eu participei agora do meu último concurso como jurado, foi do prêmio CNT. E fiquei muito encantado com duas matérias, né? Que eu depois até, elas infelizmente não foram premiadas, mas um repórter, ele entra na boleia de um caminhão no Rio Grande do Sul, um radialista, né? E acompanha todas as vicissitudes de um caminhoneiro desde o interior do Rio Grande do Sul até Roraima. Foram quase 10 mil quilômetros de estrada. E veja, você vai dizer, mas poxa, mas como é que ele conseguiu fazer isso? Porque ele, primeiro, era um repórter extremamente habilidoso, né? Então, ele tirou partido, não só, por exemplo, os caminhoneiros, eles têm rádios, eles se comunicam com outros caminhoneiros. Então, ele teve a sensibilidade, né, de registrar aquele momento. Quando um caminhoneiro pede uma informação, olha, estou com um problema aqui no radiador, não sei o quê. Aí o outro, você está onde? Qual é o teu quilômetro? Aí já é um outro que está falando, não se sabe onde, né? Porque eles conversam muito. E também ele gosta de música. Então, a matéria foi extraordinariamente bem editada. Eu até votei para que essa matéria fosse premiada, né? Porque, primeiro, o esforço e a forma como eles editaram... Foi muito detalhista. Foi uma série foi detalhista. foi numa série da Band News de São Paulo, do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Foi uma matéria da Rádio Bandeirantes, muito bem editada, mas que, infelizmente, outros jurados tiveram uma outra visão, outro olhar, e a matéria não foi premiada. Eu te perguntei isso pelo seguinte, aqui em São Paulo, já há anos, quem é muito reconhecido como um jornalista investigativo no rádio é o Agostinho Teixeira, da Rádio Bandeirantes. Sim, ele sim. já faz isso há muito tempo, etc. e tal. E aí ele já veio aqui no Mackenzie, já deu palestra para os nossos alunos, já foi também matéria, eu já entrevistei ele para um livro. Então, o Agostinho, ele tem todo um trabalho feito para o jornalismo investigativo. Mas ele fala da dificuldade, porque, primeiro, para ele se dedicar, ele não pode estar no dia a dia. Então, a Bandeirantes possibilitou que ele estivesse fazendo aquilo durante algum tempo. Então, ele não tem que ficar na redação. Então, ele consegue ser detalhista. Claro. E a segunda coisa, daí, por isso que eu te perguntei, é que o rádio protege, né? Porque na TV, você leva o produtor para começar a abrir o campo. No rádio, ele pode ir porque o cara não sabe quem ele é, a não ser que reconheça a É a voz. vantagem que o rádio oferece, né? Que é preservar a imagem, né? Ele permite uma certa mobilidade sem ser identificado. Então, né? eu acho que o rádio poderia ser usado mais também para o investigativo, entende? Aí, por isso que eu te perguntei. Mas ele é usado. Por incrível que pareça, o rádio é mais usado talvez do que a gente imagine, né? Agora, o jornalismo investigativo na TV, que você fez uma referência, né? Eu acho que há uma figura que é muito esquecida, né? E é até pequenada dentro de uma redação de televisão, que é o produtor, né? Sim. Porque, na verdade, é o produtor quem abre né? a picada de serviço, né? Ele é quem abre realmente o caminho, né? E como diziam lá na TV Globo, o repórter entra em cena e faz um número de trapézio, né?
Então, na verdade, o trabalho do produtor, né, é fundamental. E é uma profissão, por incrível que pareça, que está atraindo muitos jovens. Nós estamos lá no Rio de Janeiro, que é a sede da BI, é um prédio fantástico, um prédio construído em 1938, mas ele é considerado um marco da arquitetura moderna mundial. Então, apesar de ele ter, daqui a pouco ele está completando 100 anos, é um prédio novo, bonito. Ele não tem janelas, ele tem uma série de recursos arquitetônicos, como o brise soleil, né, que o transforma também até numa atração. Eu conversava com o nosso reitor, numa atração turística, porque estudantes e arquitetos do mundo inteiro visitam semanalmente a ABI para conhecer o prédio, né? São japoneses, são franceses, alemães, são ingleses, são africanos, né? E então lá na ABI nós estávamos pensando em desenvolver um curso de produtor de TV e produtor de rádio, que é uma coisa que pouca gente sabe que existe, né? Interessante. Então a ideia não é minha, é de um colega com quem eu trabalhei na TV Globo, o Ricardo França, e nós estamos estamos fazendo os últimos retoques nesse projeto, né? Estamos desenhando ainda o layout e provavelmente em dezembro nós vamos começar um curso que contempla várias áreas, entre elas a de produção em rádio e TV, né? Você já chegou a fazer rádio? Não, mas quando eu via... Posso chamá-lo de você, né? Não, pode, claro. Eu acho o seguinte, quem faz rádio leva uma grande vantagem se ele quiser fazer televisão. Nós sempre falamos isso para os alunos aqui. Você pode ver que os melhores repórteres que têm mais desembaraço, Sim. Eu não tenho esse dom. A câmera, para mim, realmente, ela até hoje é um terror. Mas os repórteres que têm o maior desempenho, eu diria, em termos de expressão, de rapidez, né, de construir até imagens, são repórteres que tiveram uma experiência. Podemos até de citar rádio. nomes. Mona Lisa Perrone, foi da Jovem Pan, César Tralli também foi. Eles foram Sim, jornalistas que vieram do temos rádio. o Sidney Rezende, que acabou de deixar a Globo News. E na própria TV Globo tem um menino também que esteve em Portugal, agora esqueci o nome dele, que foi da Rádio Jornal do Brasil, né? E aqui temos o Gabriel Prado, né, Denise? O Gabriel, que foi nosso. que veio também trabalhou no nosso aluno, trabalhou Bandeirantes e agora está na Globo News. Então, o profissional que passa pelo rádio e depois se aventura, né, a um trabalho na TV, ele já leva uma vantagem, né? Que é a facilidade de expressão. As palavras parecem que brotam com mais facilidade, porque, como ele disse, no rádio você não pode parar, né? Sim. Você precisa estar sempre conversando. É o caso do Datena, né? Por que o Datena realmente é um bom Datena apresentador? Veio do Porque rádio ele veio também. do rádio, né? Ele veio do esporte. Então é preciso sempre estar alimentando, né, o público com informações, com imagens, né? Aquele jeitão do próprio Datena. Isso dá a ele uma vantagem em relação aos outros apresentadores, né? E eu perguntei isso pelo Sim, seguinte, e aí, tem vontade de fazer agora um programa de rádio, ter alguma uma das minhas participação no fantasias. rádio? Na realidade muitas fantasias. Puxei você por causa disso, se agora é uma nova frente para você. Não, eu gosto muito do rádio, porque o rádio deixa você um pouco mais à vontade, né? Eu também participo de muitos debates em pequenas emissoras de TV quando eu viajo, né? Eu vou discutir literatura, estrutura narrativa, como se constrói um texto de longo curso, né? Mas é diferente na televisão. Primeiro, você tem o tempo, né? E uma outra coisa, às vezes as pessoas que vão conduzir a entrevista não se prepararam para, ao contrário do pessoal do rádio. Geralmente os profissionais de rádio, eles têm um pouco mais de preocupação com o que eles vão perguntar. O profissional de televisão, ele acha que sabe tudo, né? Mas eu já vi coisas... Ainda horríveis. hoje? Ainda hoje. Eu, por exemplo, eu me lembro, eu participei de uma entrevista no interior de São Paulo, foi na EPC, né, que é um grupo importante do interior de São Paulo, e eu percebi que o apresentador, né, eu participava da Feira do Livro de Ribeirão Preto, que talvez seja a terceira maior feira de livros do país. Ele não tinha se preparado para a entrevista, né? E eu sabia que ele tinha 5 minutos. E ele tinha combinado comigo de que ele ia fazer 5 perguntas. E me mostrou as perguntas e eu concordei. Mas lá pelas tantas ele resolveu, né,
fugir do script, né? É o gancho. E ele comete um É o erro gancho. grave. E ele me pergunta... Eu escrevi um livro sobre a coluna Prestes. Eu reconstituí essa marcha, né? Que tanto comoveu o país entre 1924 e 1927. Sim. Inclusive, um dos momentos mais dramáticos desse episódio é a rebelião da Força Pública de São Paulo, no dia 5 de julho de 24. A cidade é bombardeada, a cidade, mais de 800 prédios. Essa é uma parte, né, uma página da nossa história recente, que, de uma certa forma, é mantida escondida. Pouco contada, embaixo. né? Não, digo de que o que vocês quiserem. Eu venho contar o que foi o levante da Força Pública. Foi uma coisa... Foi talvez eu diria, a batalha mais sangrenta, né, que se tem notícia num centro urbano, né? Principalmente no Brasil, né? Domingos. Até hoje não se sabe o número de mortos, fala-se que foram 1.200 mortos, enfim. Bom, então eu fui fazer participar de uma entrevista no interior de São Paulo, quando o livro seria lançado lá na feira. A primeira pergunta do apresentador, ele me perguntou se foi muito cansativo acompanhar a marcha da coluna Prestes. Sério? É um episódio que ocorreu entre 24 e 27. Né? Ai, Isso, meu como é que Deus. você fez para acompanhar a marcha durante todo esse tempo? Aí eu vi que eu não podia deixar de fazer a segunda, nem a terceira, nem a quarta pergunta. Porque ele já me colocou ali numa situação de desconforto, né? E aí eu não deixei ele mais falar. Eu contei e tal, não respondi a pergunta, eu contornei esse, né, iceberg para evitar de bater com o casco e fui em frente. E ele dizia assim, ainda vou fazer mais duas, vou fazer mais três. Eu fingi que era televisão, ele fazia os sinais, não estava em quadro, né? E eu fui conversando com ele, coisa e tal, e ele disse, você não me deixou fazer pergunta. Quando aí rolou o letreiro que eu tinha visto no monitor, aí ele disse, olha, você desculpa a franqueza, mas você tinha que ter se preparado para a entrevista. A sua primeira derrapagem, você me levou junto. Se eu me submeto, não, porque uma coisa que me ocorreu, eu disse, mas está errado, você não leu direito, você não se preparou para a entrevista. Então, isso não acontece com o rádio. Ou às vezes, mesmo que possa acontecer com o rádio, às vezes é um entrevistado que chega no estúdio, o profissional do rádio, ele tem uma certa, como vocês dizem aqui em São Paulo, uma manha, né? Dele contornar esse imprevisto e se sair bem e não cometer, eu diria, o deslize, o vexame, né? De fazer uma pergunta se foi muito cansativo que tipo de apetrechos eu levei se eu levei barraca de camping. Isso é uma idiotice, né? Então, o rádio tem isso. O rádio, ele, de um modo geral, o profissional, ele se prepara e mesmo que ele seja surpreendido com a visita, né, de uma personalidade ou de uma figura pública, enfim, ele pela experiência em lidar com as palavras, né, porque ele trabalha com as palavras, né, ele consegue ali, mesmo que ele não tenha muito conhecimento do assunto que ele vai abordar, ele acaba conduzindo isso com habilidade e tudo corre bem. Você me deixou feliz agora. O Eric quer fazer uma pergunta. Domingos, jornalismo investigativo. Eu acabei fazendo uma pequena investigação, muito rápida, sobre a vida do senhor. Eu fiquei muito curioso para saber como que o senhor começou, por que o senhor virou jornalista, né? E eu achei aqui que o senhor é um negócio muito distante para mim, eu não gostaria de citar idades aqui. Mas o senhor começou a sua carreira como vendedor de máquinas de escrever? Eu era vendedor de máquina de escrever e a Última Hora, né, que foi o jornal que eu acabei elegendo, né, para fazer o meu curso, vamos dizer assim, ficava na minha área de visitação e era um cliente meu, né? Mas o que determinou essa escolha foi o golpe de 64, né? O golpe de 64, ele surpreende o país, né? Os militares tomam o poder de assalto e começam, então, as primeiras cassações, em sua maioria profundamente injustas, e uma das primeiras vítimas, né, do ato institucional número 1 tinha sido um médico de minha mãe, era um cientista. Na época era Instituto Oswaldo Cruz, hoje é Fundação Oswaldo Cruz. Ele era um médico especialista em doenças tropicais, e eu me dizia assim, mas que tipo de ameaça o professor Antimo Sachet pode fazer ao regime militar? Ele era um tipo franzino, uma figura miúda, né?
falava baixo, parecia mais um padre, né? Um pastor do que um médico, um cientista. E aquilo me incomodou, né? Aí eu fui vendo outras cassações que eu não entendia a razão de aposentar compulsoriamente figuras públicas, né? Deputados, etc. Tal. E aí eu disse, não, eu vou participar do Bom Combate. Eu já conheço o pessoal da última hora, então um dia eu venci aqueles mesmos degraus que eu já conhecia, dessa vez para pedir um emprego, né? E aí vou contar uma história que eu acho que realmente eu sempre tive muita sorte. E eles então me deixam fazer um estágio. Naquela época, você tinha, isso era em todas as grandes redações, você tinha 6 meses para provar você mesmo e aos seus companheiros e à direção do jornal de que você tinha algum jeito, né? Você tinha algum pendor para exercer aquela profissão. E quem realmente te aprovava ou não era geralmente o chefia de reportagem, eram os seus pares. A redação é que dizia se você, não, aquele rapaz ali tem jeito, tal, ele merece uma oportunidade. Então era o coletivo que praticamente decidia a sua sorte. E um fenômeno da época também, você sempre era dotado, né, por um profissional mais velho. É uma coisa que não existe mais hoje, né? Então, quando o jovem chegava a uma redação, ele era, vamos dizer assim, acolhido, né? E por um profissional mais experiente. Então, ele passava a ser o foca, né, daquele profissional. E aquele profissional, assim, isso era uma coisa, não era sorteado, era uma coisa muito natural, era aflorava, uma simpatia, né? Então, aquele profissional mais experiente, ele ficava responsável por orientar, por dizer, olha, eu nunca entrego o teu texto, deixa eu dar uma olhada antes. E ele, de uma certa forma, ajudava aquele noviço, aquele jovem, né, a fazer um trabalho razoável, né? E eu tive sorte de, na última hora, ter como o meu mestre, né, o Maurício Azedo, que foi até a quem eu sucedi na Associação Brasileira de Imprensa. Mas como é que eu sou efetivado? Já que eu tinha 6 meses, eu juntei um dinheirinho, né? Porque na época o estágio não era remunerado. Então eram 6 meses a pão e água, quando então eu seria ou não acolhido, né? E contratado pelo jornal. Eu tive uma sorte, no dia 31 de março de 1965, eu tinha 1 mês e pouco de jornal. Um ano depois Um ano depois, olha só. Olha só, data histórica. Eu tinha 1 mês e 15 dias de jornal. Eles me deram uma lista no domingo, eu me lembro bem, para que eu ligasse para vários oficiais generais, né, para colher um depoimento. Afinal, era o primeiro aniversário da Revolução, na verdade, um golpe militar. De março. Então, eu liguei para um general Bevilacqua, Clóvis de Bevilacqua, liguei para o fulano, Beltrano, e o último da lista, o penúltimo, era o general Olímpio Mourão Filho, um mineiro, né, que comandou a 4ª Infantaria Divisionária e que tomou de assalto o Rio de Janeiro e ocupou o Ministério da Guerra na época, né? Então, eu nem conhecia esse senhor, conhecia só de fotos. E aí comecei a falar com ele, um depoimento, foi muito bom o senhor ter me ligado nessa tarde de domingo, porque eu estou por aqui com essa revolução. Aí eu fiquei ouvindo, né? E ele soltou o sarrafo, né? Ele disse que a revolução tinha se afastado dos seus princípios que nortearam, né, o movimento. Sim. E ele dava como exemplo a cassação do Juscelino Kubitschek. Ele disse, olha, houve um acordo para não cassar o Juscelino, o PSD, que era o partido do Juscelino, faria uma composição com os outros partidos para eleger o general Castelo Branco, que ele foi eleito pelo Congresso, né? Na medida em que o Jango foi declarado vago o cargo de presidente da República. E eu não sabia, ninguém sabia que tinha havido esse acordo. Aí ele me contou que foi num apartamento de Copacabana, estava presente fulano, Beltrano, Cicrano, etc. E tal. E eu fui montando o texto, né? E no final eu disse, olha, muito obrigado, já tinha, não era mais uma frase, era uma matéria grande. Então, bati a máquina, eu sabia bater a máquina, e entreguei o texto para a chefia de reportagem. Todos nós aprendemos um dia, né? Menos o Eric, da datilografar. E aí, o que aconteceu? O meu chefe disse assim, você precisa ter mais atenção, você ligou te deram um trote, você ligou para o telefone errado. Eu disse, não, eu liguei para o telefone que me deram. Eu disse, já imaginei, eu perdi o emprego, né? Comecei mal, né? Aí ele disse, não, mas realmente foi esse o telefone.
Eu disse, olha, mas a pessoa me pareceu uma pessoa já de uma certa idade, estava muito indignado, ele disse umas coisas até que eu não botei aqui, porque eu achei que ele soltou palavrões, etc e tal. Bom, resumindo a história, a minha matéria, ela ficou trafegando por diferentes instâncias da redação, né? Primeiro foi para o chefe de reportagem, o secretário de redação, para o chefe de redação, o diretor de redação, e eu acompanhando o meu texto, navegando ali, né, de mão em mão, e ela foi terminar, então, nas mãos do diretor do jornal, que era o Moacir Werneck de Castro, uma figura brilhante, um intelectual exuberante. E então se reuniu lá um Estado Maior, e eu notei que, na época a gente chamava de aquário, né? Onde ficava mais ou menos como aqui, né? Eu notei que uma persiana, alguém abriu assim com 2 dedos, 2 lâminas da persiana, era alguém me espiando quem tinha sido o autor daquela loucura, né? Acredito que tenha sido o Moacir Werneck, que era o diretor do jornal. Eu disse, bom, então fingi que não vi e tal. E aí sai o chefe de reportagem, né, para a casa do Mourão Filho, a fim de checar se aquela entrevista realmente tinha fundamento. E aí, naquela direção, aí, quando o Irã Frejá desce, o diretor de redação, que não era o Moacir, vem na minha direção e disse, garoto, torça para que tudo corra bem. Eu disse, pô, estou na lâmina, no fio da navalha, né? Bom, dali a 1h30 vem o Irã Frejá e aí disparou o coração, o Irã entra logo na sala do Moacir Werneck, e eles ficam lá reunidos, etc. Tal. Daqui a pouco o Miranda vem na minha direção e eu tentei interpretar no olhar dele, né, que tipo de notícia ele ia me dar em primeira mão, né? Ou a minha, olha, infelizmente você fez uma lambança, você está dispensado a partir de agora. E o Miranda, quando ele chegou assim a 1 metro, ele sorriu. Ele disse, garoto, você está contratado a partir de hoje, e já com um aumento de 10%. Essa então, história é boa. Consegui, com 1 mês e 15 dias, já ser contratado pela última hora, né, com o 2º salário da redação. Né? Legal, e acabei ganhando um amigo e confidente, o próprio Mourão Filho, né, que mais tarde me deu uma matéria exclusiva, que também eu usei, aí já aqui em São Paulo, quando eu trabalhava no Jornal da Tarde, no Jornal do Estado de São Paulo. Mas então é isso, eu acho que também é sorte, né? Eu sempre tive eu posso dizer que eu sempre fui um profissional muito bem-aventurado. Eu estava sempre no lugar certo, na hora certa, né? E como esse exemplo, eu acho que ele é bem emblemático, né? E de uma certa forma ele se reproduz em diferentes momentos ao longo da minha vida profissional. Domingos, nós temos tempo para mais uma perguntinha, mas antes disso, nosso comercial aqui com o Eric, por favor, Eric. Serão 2 coisas, para falar a verdade. A primeira é repetindo o nosso aplicativo MacNews, que traz todas as novidades da rádio, da TV Mackenzie e do próprio Mackenzie. É possível de ser baixado na Apple Store e no Google Play, plataforma iOS e Android. E foi através desse aplicativo que a Lenise recebeu uma pergunta diretamente para o senhor. Temos aqui uma interação em tempo real com o rádio, olha que coisa linda. É fantástico. Exatamente o que nós estávamos então, falando. Então, primeiro é uma brincadeira, depois é uma pergunta, tá? Sim, do nosso ouvinte, o professor universitário e jornalista Marcelo Cardoso. Ele disse o seguinte, Domingos, ele está ouvindo aqui a sua entrevista atentamente. Ele falou assim, ó, literalmente, para quem acompanhou a coluna Prestes, você está muito conservado. Ótimo, ótimo. Boa, ótima observação, né? E aí ele pediu para eu te perguntar sobre os atentados terroristas. Seria a nossa última pergunta. E aí eu vou estender um pouquinho ao seguinte, a gente pensa às vezes que está longe da gente, que está do outro lado do mundo, não é bem assim. Vou até dizer por quê. Eu sou muito fã de uma banda, que é o U2, mas temos outros tantos aí. E ele estava me falando ontem, fiquei sabendo ontem, que, por exemplo, bandas estão pensando em cancelar turnês mundiais com medo dessa aglomeração nos estádios, porque não se sabe o que pode acontecer e onde pode acontecer, né? Então, chegou para todo mundo. Quer dizer, de repente, eu vou ser impedida de ver um show por causa disso, né? Então, se você pode só pela sua experiência do jornalismo investigativo ou pelo próprio jornalismo como um todo, avaliar um pouco esse momento que a gente está vivendo, que a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Bom, a intolerância política e religiosa, ela não tem preconceito de classe, né? E também não escolhe país, né? Eu acho que um dos males
do mundo moderno, né, é a intolerância nas suas diferentes formas. Intolerância política, intolerância religiosa, né? E esse grupo, né, que pelo menos assumiu a responsabilidade pelos ataques, né, ocorridos em Paris nesse fim de semana, né, o EI, né, ele tem uma característica bem diferente, né, de outros grupos terroristas que afloraram no Oriente Médio logo depois da invasão do Iraque, né? Antes nós tínhamos os talibãs, que também eram extremamente conservadores, por incrível que pareça, né? Eles tinham uma visão muito pequena do mundo, né? Era o Corão, eles tinham uma visão muito religiosa, né? E o EI, ele se caracteriza pela extrema pela barbárie, né? Eles usam a barbárie como uma ferramenta, um instrumento de intimidação, né? E convencimento, por incrível que pareça, né? Então, as pessoas que se agregam, né, a esse movimento, que tem uma fantasia de reconstruir o antigo califado, né, naquela região ali do Oriente Médio, né, tentando reproduzir o que foi o Império Otomano, né, que se desfaz com a derrota na Primeira Guerra Mundial. Eles, na verdade, é um grupo que não tem grandes compromissos com os direitos humanos, Sim. ou melhor, com a pessoa humana, né? Eles têm um compromisso com o terror, né, e com o medo, né? A principal ferramenta deles é o medo, né? Então, eu acho tudo isso muito lamentável, né? Concordo. E que se tenha escolhido a França, né, como que é um país das liberdades, né? Exatamente. A França é um Símbolo país... que ela tanto pelo que ela defende, né? simboliza na Sim. história da humanidade, Sim. né? Depois da Revolução Francesa, né? Sim. Eu acho que a França foi, talvez... quando eles escolhem a França como alvo, eles atingem a todos nós. Porque a Liberdade, França igualdade, realmente... fraternidade. E fraternidade, né? Então, aliás, o Hollande, quando ele termina o primeiro pronunciamento, ainda muito emocionado, não se tinha ainda uma visão acabada, completa, fechada da dimensão dos atentados do fim de semana, né? Ele termina com o lema, né, não só da bandeira, mas também do hino nacional da França, e que são valores, né, que, de uma certa forma, simbolizam a democracia moderna, né? Igualdade, liberdade e fraternidade, né? Mas esses grupos, ao longo da história, eles aparecem e também desaparecem, né? Como certos micro-organismos, né, que produzem muita... são as pragas, né? Mas elas têm uma curta duração. Eles, pela sua própria natureza biológica, sua estrutura molecular, né, vamos dizer assim, eles têm uma vida curta. E espero que o EI desapareça o mais breve possível. Quem sabe esse seja até tema para um próximo livro seu? Nunca se Eu sabe. estou agora Nunca envolvido se com a sabe. Revolução de São Paulo de 32, que é uma coisa fantástica, que também foi muito pouco, apesar de ter escrito mais de 300 livros, né, sobre esse movimento que tanto encantou e apaixonou a população de São Paulo, até festejado aqui o 9 de julho, né? Mas a minha preocupação é com a máquina de guerra. Como foi possível um Estado que não tinha petróleo, né, nem minério, né, ter resistido como São Paulo resistiu? Foi pouco tempo, né? Mas eles construíram armamentos. E tem uma coisa que me fascina, que são os trens blindados. Historicamente se fala num trem, mas na verdade não foi um trem. Foram 6 trens com características diferentes, com, eu diria, camuflagens diferentes e que circularam também em áreas diferentes de São Paulo. E era muito interessante como esses trens funcionavam, porque era um maquinista, né? A máquina ficava blindada e você tinha 2 vagões, um na frente e um atrás. E como é que o maquinista, né, sabia para onde, se era para frente ou para trás? Porque tinha um telefonista em cada extremidade dos vagões, né? Eram vagões artilhados. Na extremidade eles tinham um canhão 75 milímetros e também tinham, como se diz, buracos, né, vamos chamar, para colocar os fuzis. E eles se comunicavam com o pobre do maquinista por telefone, magneto. Para frente, não sei o quê, 10 metros. Enfim, aí não, recua, para. Então eu fico imaginando o que era um trem desses, né, em combate, né? E eu estou pensando em utilizar como fio da história o momento em que um desses trens sai à noite, porque eles só operavam à noite, né, para uma incursão ali no Vale
do Paraíba. Bom, mas isso é outra história. Se eu contar aqui, vocês não compram o livro depois. Lá, eu sou de Caçapava. Então, Tá estamos ali. Domingos, eu queria agradecer muito a sua presença, também agradecer a participação do nosso ouvinte, Marcelo Cardoso, que mandou a pergunta para você. E eu queria que você deixasse seu contato, para onde você vai estar nos próximos dias, que o nosso ouvinte da Rádio Mackenzie pudesse te acompanhar. Bom, eu trabalho na Rede Record, eu trabalho no Repórter Record Investigação. Nós estamos agora num programa, num horário um pouco ruim. O programa começa meia-noite 15, às segundas-feiras, e termina 1h30 da manhã. Mas, por incrível que pareça, o público nos acompanhou. O nosso horário era 10h30, né? Entrou um outro programa e nós, então, ficamos assim, começando já quando as pessoas estão começando a dormir. Mas, curiosamente, eu até me pergunto quem são as pessoas que ficam acordadas até 1h30 da manhã, assistindo o programa. Eu acho que talvez as pessoas podem endereçar as perguntas aqui para a rádio. Até um motivo para que eu venha aqui, num outro momento, né, participar também de um programa e responder ao vivo, né, a essas pessoas que tiveram a oportunidade também de ouvir as minhas histórias através da Rádio Mackenzie. E fica o nosso convite para que você volte outras vezes aqui, contando novos lançamentos, novos momentos da BI e da sua carreira profissional também, que você volte mais vezes aqui para a Rádio Mackenzie. Muito obrigado pelo convite e virei com o maior prazer. Então, a gente termina essa edição histórica aqui do Entrevista Mackenzie, a nossa primeira transmissão em tempo real da Rádio Web Mackenzie, inaugurada hoje, né? A gente teve a presença do nosso reitor, a presença do Ricardo Mota, nosso coordenador aqui do NPDA, o professor Alexandre Wadi, diretor do CCL, esteve por aqui também, coordenadora, professora Denise Paieiro, coordenadora de jornalismo do Mackenzie. Do meu lado, o futuro do jornalismo, Eric Ubrich, aluno nosso aqui participando na locução, e eu sou a professora Lenise Vilaça. Vamos fazer a nossa nosso encerramento? Vamos. Então vamos. Na frente de todas as câmeras. De todas as câmeras. Do Domingos Meirelles. De Domingos Meirelles. Como testemunha. A lenda. Como testemunha. Domingos Meirelles, a lenda. Então vamos lá, essa é uma produção, esse Entrevista Mackenzie especial termina agora. É uma produção em conjunto do Cerimonial da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Instituto Presbiteriano Mackenzie, dos professores do Centro de Comunicação e Letras e também do NPDA. Os trabalhos técnicos são de Doni Paruti, Flávio Rangel e Reginaldo Marques. Apresentação minha, de Lenise Vilaça e... Eric Ulbrich. Mas agora ele falou... Com sotaque alemão. Em português é Ulbrich. Obrigado, ouvinte. Até a próxima. Obrigado. Continue ligado na nossa programação.